Olá, meu nome é João Israel Boaventura E eu, Lara Vieira. e estamos aqui hoje de modo remoto, primeiramente para falar sobre um trombo arterial, aquela massa sólida formada a partir do processo da trombose e que é um tipo de distúrbio circulatório, assim como a hiperemia, o edema e o infarto, por exemplo. E após essa breve revisão de literatura, falaremos sobre o caso clínico exemplo que envolve essa alteração. Só que vamos falar primeiro das características gerais dos trombos, sejam venosos e arteriais. Depois nós falaremos mais especificamente o trombo arterial, em comparação ao venoso. O trombo, como foi falado, é uma massa solidificada constituída de fibrina, plaquetas, eritrócitos e leucócitos, sendo que essa proporção desses componentes classifica o tipo de trombo que ele é, ou seja, a classificação quanto à sua composição. O trombo inicia sua formação quando há uma falha no processo da hemostasia, sempre envolvendo 2 ou 3 componentes da tríade de Virchow, que são: o primeiro componente é a lesão vascular, que é quando o vaso ou endocárdio sofre uma lesão, ativando assim o fator de von Willebrand, que é o que promove a ativação plaquetária. Lembrando que para a formação do trombo nem sempre é necessária a lesão em si, basta que aconteça uma alteração funcional, acarretando assim o desequilíbrio entre os fatores procoagulantes, que vão aumentar, em detrimento dos fatores anticoagulantes, que vão diminuir. Se fosse o contrário, o que aconteceria seria o distúrbio da hemorragia. O segundo componente da tríade de Virchow é a alteração do fluxo sanguíneo, seja o aumento ou a redução. Por exemplo, com a redução, temos o retorno venoso diminuído, causando a estase, ou então, em caso de aumento, ocorre o turbilhonamento, onde as células saem do seu padrão laminar, que é aquele que deixa cada componente sanguíneo em seu lugar no fluxo sanguíneo, e qualquer uma dessas alterações de fluxo pode causar uma lesão no endotélio, deixando ele suscetível à formação de trombos. O terceiro componente e último da tríade de Virchow é o aumento da coagulabilidade sanguínea. Nesse caso, que pode acontecer por defeitos genéticos ou por condições adquiridas, e isso resulta em aumento do número de plaquetas, maior disponibilidade de fatores procoagulantes, redução de inibidores da coagulação, que acontece quando esses inibidores eles são eliminados, ou então quando há uma redução na sua síntese. Então, os trombos eles podem ser classificados de acordo com sua composição e estrutura. E isso também está relacionado ao local onde ele vai ser formado. Então, ele pode ser um trombo branco, que esses trombos brancos eles são formados por leucócitos, plaquetas e fibrina. Não há eritrócitos, porque na sua gênese acontece em locais como artérias e arteríolas, em que o fluxo sanguíneo é muito forte, não dando tempo para que esses eritrócitos fiquem aderidos a essa massa. E esse tipo de trombo cresce no sentido do fluxo sanguíneo. Se o fluxo está indo para a direita, esse trombo também vai crescer na direita. Temos também o trombo vermelho. Nesse tipo de trombo, o componente predominante são os eritrócitos, acontecendo principalmente em veias e no lado direito do coração. Se formam contra o sentido do fluxo sanguíneo e são suscetíveis de se formarem em casos de êxtase, por causa da congestão. Outro trombo, o misto. Nesse tipo de trombo, há a presença de todos os componentes, as plaquetas, os eritrócitos, os leucócitos e as fibrinas, tendo uma diferença de coloração. A primeira parte desse trombo é chamada de cabeça, ela vai ser branca, por causa do predomínio de fibrina e plaquetas, e às vezes irá ter leucócitos. A segunda parte vai ser chamada de corpo, tem uma coloração alternada entre branco e vermelho, e inclui lamelas de eritrócitos, que é denominado as linhas de Zahn. E uma terceira parte é chamada de cauda. Vai ser vermelha por causa da exclusiva presença de eritrócitos, sendo essa porção por não ter fibrina. Ela vai ser facilmente desprendida, o que poderia embolizar vasos de menor calibre, formando o que é chamado de tromboembolismo. Elas vão se formar lentamente em artérias de grande calibre e coração, geralmente devido a traumas, e crescem no sentido do fluxo. Temos também o trombo hialino. São formados de plaquetas e fibrinas, e sua gênese acontece nos capilares, principalmente nos capilares pulmonares. Com o crescimento dos trombos, pode acontecer a obstrução do vaso totalmente ou parcialmente. Portanto, os trombos podem ser oclusivos ou semioclusivos. Com isso, a perfusão sanguínea do tecido fica prejudicada, podendo até mesmo causar hipóxia, com isquemia.
Claro que isso depende do tamanho do trombo e na velocidade que ele foi formado. Trombos rapidamente formados são os mais prejudiciais, principalmente se localizados em órgãos vitais, que necessitam imprescindivelmente do oxigênio. Quanto aos trombos, aos métodos de resolução dos trombos que o corpo faz, existem a dissolução, que é quando acontece a trombólise, feito pelo sistema fibrinolítico, e onde há uma enzima chamada plasmina, ela elimina a fibrina, quebrando o trombo em vários pedaços, e que esses pedaços vão ser expulsos do corpo. Pode haver um método chamado de organização. Nesse caso, há um processo inflamatório em que macrófagos vão fagocitar as células do trombo e então vão digerir a fibrina para que esse trombo ele seja quebrado. Esses mesmos macrófagos, eles também liberam fatores de crescimento e quimiocinas que vão atrair e ativar células que originam os tecidos de granulação, o qual vai atuar no processo chamado de conjuntivização, onde vai haver uma retração desse trombo, ou seja, a incorporação do trombo à parede dos vasos ou do coração, caso o trombo seja formado no coração. Pode haver também, isso geralmente quando o trombo é oclusivo, a formação de uma circulação colateral, onde vai haver uma recanalização da circulação nesse local afetado. E quando nenhum desses métodos ele é efetivo ou possível, há então a calcificação distrófica. O trombo venoso ele irá causar hiperemia passiva, ou seja, a congestão, e consequentemente pode causar o edema. Já nos trombos arteriais, como o nome já diz, ocorre na circulação arterial, que transporta o sangue oxigenado dos pulmões para os tecidos. Portanto, caso haja uma oclusão total, pode culminar em uma hipóxia que leva ao infarto com necrose. E caso parte desse trombo seja desprendido devido à força do fluxo sanguíneo arterial, essa porção que vai ficar desprendida, ela vai ser chamada de êmbolo e vai poder ser levada pela circulação até obstruir uma artéria de menor calibre, causando também uma perda da perfusão sanguínea no local. Com isso, nós iremos nos deter à análise do caso clínico envolvendo o trombo arterial. O paciente é um cão SRD, chamado Chandler, de 8 anos de idade, 24 quilos e 800 gramas, sem histórico de doença e que foi atendido apresentando os sinais clínicos de paresia, tendo o animal perdido essa função motora nos membros pélvicos há cerca de 9 horas, dor ao toque, apatia, certo grau de anorexia e membros posteriores frios. Informações como quando se iniciou a paraparesia foram coletadas na anamnese. A paraparesia aliada à frieza e após o exame físico que a seguir Lara vai falar, já nos fez suspeitar sobre o diagnóstico de tromboembolismo aórtico de etiologia cardíaca. Então, foi realizado o exame físico, onde foi verificada a temperatura retal de 37 graus, a frequência cardíaca de 182 batimentos por minuto, a frequência respiratória de 25 movimentos respiratórios por minuto e tempo de preenchimento capilar de 2 segundos. E foi então verificada a ausência do pulso arterial femoral bilateralmente, extremidades dos membros pélvicos frias e presença de cianose nos leitos unguenais dos membros pélvicos, além de um sopro cardíaco na região da válvula mitral. E foi então solicitado o hemograma completo, o exame físico neurológico, a urinálise, o bioquímico, o eletrocardiograma, o ecocardiograma, a ultrassonografia com Doppler. Os exames laboratoriais revelaram trombocitopenia e leucocitose por neutrofilia com desvio à direita. Foi também mostrado um aumento nas aminotransferases de aspartate e aminotransferases de alinine, aumento na ureia e da glicose. Na urinálise, verificamos baixa densidade urinária, proteinúria, presença de sangue oculto, leucocitúria e pH urinário 6. Com o eletrocardiograma, foi verificada uma arritmia cardíaca com aumento na amplitude da onda T. Após a ultrassonografia com Doppler, foi observada a mudança de um trombo, a presença de um trombo na artéria aorta abdominal e de um êmbolo na artéria ilíaca, explicando assim a paraparesia apresentada pelo animal e mantendo o diagnóstico inicial de tromboembolismo. O mesmo exame ainda identificou a presença de um outro trombo na porção inicial da aorta. Com o ecocardiograma, por sua vez, identificamos uma dilatação no átrio esquerdo e a presença de uma massa contrastante na mesma câmara cardíaca, o que foi conferido como um terceiro trombo. Então,
Relacionamos a arritmia cardíaca e a dilatação atrial esquerda com uma cardiomiopatia e a presença dos trombos foi relacionada com a neuromiopatia isquêmica nos membros pélvicos, que causou, então, a paresia. Portanto, o diagnóstico foi de tromboembolismo arterial decorrente de cardiomiopatia, causando neuromiopatia isquêmica. Foi, então, administrado ao paciente aspirina, tramadol e heparina, porém, houve uma progressiva piora no quadro do paciente, com a presença de aumento de dor, de êmesis e de melena. O dono do animal, então, devido ao prognóstico ruim, optou pela eutanásia. Foi então feita a necrópsia do exame histopatológico, a fim de obter achados macro e microscópicos. Na necropsia foi vista a dilatação do átrio esquerdo, além de que foi constatada acentuada hiperemia na válvula mitral, edema na forma de um transudato e presença de um trombo no local. Também encontrado os trombos na porção proximal da aorta e na aorta abdominal próxima à trifurcação. Esses dois últimos medindo 3 centímetros e o primeiro medindo 5 centímetros de diâmetro. Foi identificada hemorragia e edema nos lobos pulmonares esquerdos. Foi encontrado focos hemorrágicos no baço e hemorragia e necrose nos rins. Nos exames histopatológicos encontramos necrose coagulativa na região proximal da aorta, apresentando picnose, cariorexia e cariólise. Encontramos também congestão na região das válvulas atrioventriculares, sendo de forma bem mais acentuada na mitral, onde também havia a presença de edemas e infiltrado inflamatório. Com grande quantidade de neutrófilos degenerados, sendo esse um achado importante para o diagnóstico definido. E outros achados importantes que foram encontrados em órgãos como o pulmão, onde foi localizada hemorragia e edema, com a presença de exudato serossanguinolento. No rim foi encontrada necrose coagulativa nos túbulos contorcidos, com presença de hiperemia e hemorragia. E no baço, a presença da congestão. Após os achados macro e microscópicos, o tromboembolismo causador da neuromiopatia isquêmica dos membros pélvicos foi confirmada. Porém, devido às alterações encontradas no pulmão, no baço, no rim e o infiltrado inflamatório e a hiperemia passiva nas válvulas cardíacas, foi atribuído, então, um diagnóstico de tromboembolismo associado à endocardite bacteriana, causando neuromiopatia isquêmica nos membros pélvicos. A endocardite bacteriana pode acontecer através de uma colonização bacteriana dos trombos, além de que o tromboembolismo é uma consequência comum da endocardite infecciosa. Então, tudo está meio que ligado. O endocárdio e o endotélio aórtico sofreram uma lesão, que é um elemento da tríade de Virchow, e houve uma associação com algum outro componente da tríade, como o aumento da coagulabilidade, e então é formado um trombo. E então, um dos trombos formados, ele se desprendeu por causa de um forte fluxo sanguíneo, já que era uma artéria, e então esse pedaço, o êmbolo, ele foi levado via corrente sanguínea até chegar em um vaso menor, causando então a sua oclusão. E então isquemia, causando a paresia dos membros pélvicos. Já no átrio esquerdo, onde foi formado o trombo, houve uma infecção bacteriana, dando origem à endocardite infecciosa, causando todos os achados mencionados anteriormente. Obrigado.